Veja no ICL Notícias, segunda edição. Terras raras, combate ao crime e taxação. O que Lula e Trump conversaram por mais de 3 horas na Casa Branca. A mesada gorda de Ciro Nogueira. PF aponta que senador recebia até R$500 mil por mês de Daniel Vorcaro. Família Bolsonaro e as más companhias. Após defender Ciro Nogueira como vice, Flávio muda o tom e diz que informações são graves. Otimismo na Câmara. Hugo Mota diz que deputados devem aprovar fim da escala 6x1 ainda este mês. Para que ainda, quem sabe, no mês do trabalhador, nós possamos ter a aprovação. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando ao vivo em todos os nossos canais. Nesta quinta-feira, dia 7 de maio de 2026, dia em que houve finalmente o encontro entre o presidente Lula e Donald Trump na Casa Branca. Agora há pouco, acabou a coletiva para os jornalistas que o presidente Lula concedeu lá na embaixada em Washington e temos vários destaques aqui para trazer para vocês, mas antes eu vou dar boa tarde para os meus companheiros de bancada nessa quinta. Leandro Demore, prazer ter você com a gente mais uma vez. Prazer, dia caótico e cheio de maluquice, mas estamos aí, porque não terminou ainda, muito bom. Chico Sá, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Gabi, boa tarde, Demore, com a sua elegância italiana. Terno do Caio, né, uma nosso vez colega em Milão, aqui. sempre em Milão. Mas o dia que começa quente, começa com o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, que eu só lembro do piloto Matosinhos, dando todo o roteiro, coisas que, capítulo a capítulo, a gente passou a ver confirmando, né? Confirmando todo o roteiro, toda aquela historinha que o ICL já havia dado. Eu diria que a sementinha foi plantada aqui no ICL, né? E acaba com o Lula fazendo o Trump sorrir. Isso. E não foi por uma piada, né? Isso. Exatamente. Terras raras, talvez, não sei. Vamos descobrir daqui a pouco, mas o dia resumiu o dia de hoje. Começamos com a PF na casa do Ciro Nogueira e o Trump, 3 horas de reunião com Não dá nem para dizer que terminamos, né? Porque foi quase que logo depois. Isso, foi na colada. E a gente tem, justamente, Chico, essa cena em que o Lula falou, fiz o Donald Trump sorrir. Aliás, ele falou, hoje foi o dia em que o Donald Trump aprendeu a sorrir. Então a gente vai assistir esse trecho da fala do presidente Lula, que, aliás, hoje estava ali soltando piada na coletiva o tempo inteiro. Vamos assistir essa fala, a gente já volta. Saio muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. Eu sempre acho que a fotografia vale muito. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele, ria. Um pouco, é importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco. Bem, então é isso. Eu acho que o Brasil está preparado. O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo qualquer assunto. Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível. E a fala do presidente Lula, um dos trechos em que ele fala sobre esse encontro, tem uma parte que eu achei importante que ele falou lá no final, porque estava todo mundo especulando por que não houve a coletiva junto com o Trump, muita gente já com receio de ser um mau sinal, e o Lula esclareceu depois, ele falou, gente, eu não quis fazer a coletiva antes, eu até fiz uma solicitação para o Trump, porque não tinha o que ser falado, a gente não tinha reunião, ainda não tinha discutido os temas, então sugeri, vamos fazer um encontro. E depois também a reunião acabou se estendendo, 3 horas ele falou, e acho que foi uma reunião boa, porque se não fosse, o Trump levantava da mesa, enfim, descontinuaria a reunião. Então, ele classificou como muito boa, depois falou do almoço e discutiu os temas, né? Não tocou no assunto do PIX, falaram sobre terras raras, crime organizado, que mais? Cuba, muitos assuntos
postos à mesa ali com o presidente Lula. Não era esperado esse tempo todo, né? 3 horas, aliás, a gente estava com a transmissão, o link aberto para transmitir a coletiva, geralmente aquelas coletivas que estão os dois ali, né? Tínhamos, inclusive, contratado dublador para fazer em português, para dar acessibilidade para as pessoas que não falam inglês. E aí o pessoal estava esperando, de uma hora para outra lá, o pessoal da Casa Branca derrubou o sinal. Aí caiu o sinal. Eu fiquei até falei, que aconteceu alguma coisa estranha. Todo mundo ficou preocupado. Todo mundo ficou preocupado, né? Sim. Caiu o sinal, aí logo a gente, em contato com a assessoria lá da Presidência da República, falou, não, foi decidido aqui em conjunto que não vai ter a coletiva, mas o Lula vai falar na embaixada. 3 horas de reunião, Chico, posso imaginar que se encaminhou muita coisa lá, né? E olha que para você chegar numa reunião dessa, tem tido 800 reuniões antes. Acerto, área por área, pauta a pauta, terras raras, isso. Leva tais documentos. Então tem toda uma preparação, mesmo assim, de conversar esse tempo todo. Exato. Daí que eu acho que entraram em Cuba. Eu não vi o Lula falando de China. Falou sobre China. Falando sobre China, né? Porque a próxima viagem do Trump é para a China. Ele falou sobre China, falou que a China foi ocupando um espaço que os Estados Unidos deixaram de ocupar e disse, olha, o Brasil não tem veto a ninguém, nós estamos abertos a dialogar com todos os países. E a China virou esse grande parceiro comercial e também estamos abertos aos Estados Unidos. Então, assim, deixou um espaço, ampliou o diálogo com todos os países. Sim. Muito pró-multilateralismo o discurso do Lula. Parece uma coisa hoje, uma coisa 6 meses atrás, né, Chico? É insano isso também, Insano. né, cara? E aí, eu também, outro tema assim, que me chamou a atenção, quando eu estava assistindo, acompanhei. Aliás, a gente ficou sabendo que ia ter essa coletiva, então a gente correu na redação. Eu e Débora Maganha falamos aqui uns minutos antes de começar a coletiva. E aí ficamos ouvindo a fala do presidente Lula, conversando com os jornalistas, os ministros também falaram ali rapidamente. Tem um outro momento em que ele fala também, olha... o que vocês acharam da minha fisionomia? Porque muita gente ficou realmente preocupada. E ele falou, o que vocês acharam da minha fisionomia? E abriu um sorriso. Ele disse, gente, a conversa foi excelente e vamos voltar a conversar. Ele falou daqui 30 dias. Então, em alguns temas, os meus ministros e os ministros do Trump, secretários, não concordaram. A gente concordou em voltar a se reunir daqui 30 dias e chegar... num consenso. Concordou em continuar conversando. Concordou em continuar conversando e levando outros assuntos adiante. Por exemplo, tarifas. Sim, esse é um tema, e terras raras também. Olha, eu acho que se desarma a ideia de um Trump que iria interferir na eleição do Brasil, já é o maior lucro de todos. Isso. Tarifa você vai discutindo ali dia a dia, e um dia derruba, ou segura até outubro, não vai matar o país, que a gente tem visto que não, o que ficou de tarifa. Isso. Então, eu creio que o lucro é muito da política. Olha, você deixa um Trump numa temperatura que ele não vai estar disposto ou ali preparado para colocar as patas no Brasil em pleno ano de eleição. Segura o Jundiaí no anzol ali, né? Isso. Exatamente. Não precisa tirar da água. Isso. Segura isso se segura até outubro, isso. Eu acho que é um grande lucro. Não deixa ele naquele clima de que pode a qualquer segundo tomar uma medida que interfere no resultado da eleição. Exato. A preocupação maior... Por isso que eu falei que parece uma maluquice, né? Porque 6 meses atrás a gente imaginaria qualquer outra coisa. Hoje, o que acontece? O Trump está com uma popularidade baixíssima nos Estados Unidos. A inflação, principalmente a partir dos combustíveis, explodiu. O combustível nos Estados Unidos aumentou 50%, 60%. Tem vários motoristas de caminhão brasileiro que eu sigo no Instagram que moram nos Estados Unidos. Sim. E geralmente é um pessoal assim que é muito pró-Trump, votou nele lá, não gostava do Obama, sei lá o quê. É uma galera assim de direita, né? Todos eles, Chico, nos últimos meses aí, mês e meio, 2 meses, todos têm criticado muito. Tem o cara que fez lá mostrando o caminhão parado, falou, não tô rodando. Para trocar o pneu agora tá absurdo o preço do pneu, porque pneu, borracha, né? E tem compostos de petróleo ali também. Tem muitas pessoas que moram nos Estados Unidos que fazem aqueles vídeos de como é viver nos Estados Unidos. Então era gente que até 6 meses atrás, você entrava na conta, achei aqui, eu fico vendo vídeo de aqueles
coisa que a gente faz no Instagram, né? Eu fico vendo vídeo de chuteira de futebol no Instagram, né? Meu hobby que ninguém... Né? Fico ali, pô, que bonita Eu teria gostos que você não entenderia. Enfim, ninguém precisa saber disso, tô falando só pra vocês dois. Chuteira preta ali, clássica. ninguém quer saber. Isso, vendo chuteira, modelos, tem vários modelos, tem fábricas japonesas que são manuais, então eu fico lá. É uma pira que eu tenho de chuteira. E aí eu sou impactado por coisas de chuteira pelo Instagram por causa do algoritmo. Então volta e meia aparecer esses caras assim, olha aqui um balaio de chuteira Nike, uma chuteira Nike que custa $20 aqui nos Estados Unidos. Então essa galera agora tá fazendo vídeo mostrando que uma bisteca custa $45. Então virou o humor na população. O Trump não tá em posição de ficar criando mais muita bagunça. O cara fechou um estreito de Hormuz que estava aberto. O cara fez uma guerra que não existia. Tomou um pau lá, porque fez e aconteceu, o regime do Irã, segue lá, né? Sim. Então, eu acho que o momento também, o governo brasileiro deu sorte e estratégia. De chegar numa hora que o cara tá deitado na calçada com a barriga pra cima, sabe? Exatamente. Chegou na melhor hora. E ele falou sobre essa questão da guerra, até na hora ali da coletiva tinha umas cascas de banana que o Lula poderia ter tropeçado, né? Porque perguntaram, mas há alguns meses o senhor estava criticando ali o Donald Trump, como é que o senhor classifica o Donald Trump como liderança política? Ele falou, olha, eu não vou mudar o jeito do Donald Trump numa reunião de 3 horas, mas eu acho que foi muito produtiva a nossa relação. É uma relação sincera, eu acho que ele respondeu muito bem a isso. E ainda lembrou da química, falou desde o encontro ali de 29 segundos em Nova York, desde as ligações telefônicas, desde o encontro na Malásia, tudo isso foi encaminhando, temos interesses em comum, tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, acho que o Trump gosta do Brasil e acho que a nossa relação é muito boa, muita gente não acreditou que poderia dar certo com tanta rapidez. Sim. Foi o que disse o Lula. Sim. Então, assim, ele estava realmente, assim, voltou a falar em amor à primeira vista, em química. É que o Trump tinha falado I love you da outra vez, Isso, né? exatamente. Na ligação telefônica. E hoje foi very dynamic. Very dynamic. Hoje eu acho que não foi aquela coisa do mito do amor romântico. Hoje foi aquele amor da praticidade. Isso. Casal dia a dia. Olha, o supermercado é tanto, estamos lascados aqui, temos que investir aqui. É bom pra você e é bom pra mim. Você senão... ronca, vai dormir no outro quarto, não tem problema nenhum. eu acho que hoje foi dia daquele amor prático, sabe? Isso. E concordamos em discordar em alguns temas. Quando o casal senta e diz, olha, é isso, a casa cai. Então vamos... favorável também, o Marco Rubio não estava na área, estava com o Papa. Então, um ambiente muito favorável. Isso. Criado pelo próprio Trump, obviamente, para receber bem, para tratar. Ele vai para a China logo mais, o Trump. É importante falar com o Lula. O Lula é um interlocutor privilegiado dos chineses. Então, foi, acho que, muito bom para todo mundo. Perfeito. E ele fez uma piada também. Você falou de chuteira, eu vou ter que falar essa. Que ele falou assim, olha, eu só espero que o Trump não anule os vistos dos brasileiros. Jogadores de futebol. Dos jogadores na Copa do Mundo, né? Por favor. E aí a jornalista, acho que perguntou pra ele, e ele respondeu o quê, presidente? Ele falou, ele riu, agora ele vai rir sempre. Ele aprendeu a rir hoje. É porque essa é uma boa piada sobre o Ice, né? Muito bom, muito bom. É uma crítica sem ser sei. E assim, claro, tem preocupações daqui para frente, a questão quando o Trump fala que a conversa foi muito produtiva, ele pode estar dizendo que ele vai fazer negócios aqui com terras raras, botar no caminhão e ele vai embora. Pra gente isso não é bom. Então a gente vai ter que entender, ao mesmo tempo o Lula falou que o ministro de Minas e Energia estava lá. Não concordaram em alguns temas. Que se desenvolva esses temas. A gente também não pode... É difícil, né, Chico? Porque, por um lado, uma palavra desse maluco sobre as eleições do Brasil pode catalisar de novo uma destruição em Brasília, a gente na rua, a gente não sabe. Pode. Um tweet desse cara pode catalisar um problema imenso. Para evitar esse tweet, a gente vai ceder tudo? Então, é uma posição que o Brasil está de negociação muito difícil. Acho que o Lula deixa o clima leve porque é o espírito do Lula, essa coisa de fazer brincadeira e tal. Agora, no duro da negociação ali, não é coisa fácil que você está negociando. Claro que não. O professor Trevisan já nos alertou várias vezes aqui que aquela investigação comercial da seção 301 continua rolando. Se o Brasil for condenado lá, os Estados Unidos podem impor tarifas através do Executivo sem passar pela Suprema Corte. Então, assim, não está tudo bem. O que é que precisava ficar bem? O clima. Então, beleza. O clima está legal, a gente consegue conversar.
Você quer isso, eu quero aquilo, beleza. Mas a gente vai conversar como? Gritando, brigando, jogando coisa no chão? Ou a gente vai conversar como dois chefes de Estado que não precisam se gostar, não precisam concordar? O Brasil negocia com todo mundo, negocia com o Mohammed bin Salman, negocia com o Putin, negocia com o Macron, negocia com os Estados Unidos, com o Xi Jinping. É o que os países fazem, o país não negocia só com quem gosta, né? Quem tentou fazer isso se deu mal, Milei tentou fazer isso se deu mal, teve que voltar rastejando para a China, para pedir dinheiro emprestado, inclusive, para negociar lá com a China. Então, eu acho que aliviou o ambiente. Agora a gente vai ver como é que vai a negociação Inclusive, na mesa. documentos desses temas mais espinhosos, o presidente Lula disse que ele entregou documentos para ele. Então, por exemplo, a questão de classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos de narcotráfico. Ele entregou um documento, ele disse, olha, nós não falamos sobre isso, foi um primeiro movimento, lá na frente a gente vai, então, está em processo. E sabe ali quais são os temas que poderiam azedar a conversa. A habilidade de não criar climão, mas pelo menos, dá uma olhada nisso aqui que a gente conversa com calma depois, né? O Lula falou sobre isso, o Brasil tem experiência em combate a narcotráfico, Polícia Federal, o próprio Exército Brasileiro, Força Aérea, tem a lei do abate aqui no Brasil, você pode abater aviões que não respondem a chamados, que são suspeitos de traficar armas e drogas na Amazônia. Então, assim, não é um país estrangeiro que vai chegar a fazer como quer. Vocês têm interesse em combater? Senta com a Polícia Federal, senta com a Aeronáutica, senta com o Exército e entenda o que está acontecendo aqui, né? A gente não pode permitir o que aconteceu na Venezuela, os caras entrarem e fazerem uma operação militar. Sim. Né? Sequestro. Um sequestro, exato. É isso, gente. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Acho que eu já avisei todo mundo que Jamil Chad vai vir aqui. Ótimo. Vamos falar sobre a operação que teve como um dos alvos o Ciro Nogueira. A Polícia Federal avançou hoje sobre esse núcleo político da Operação Compliance Zero. Cumpriu o mandado de busca e apreensão contra o senador, que é presidente nacional do PP também, do Progressistas. E essa medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, no inquérito que apura esses crimes financeiros envolvendo o Banco Master e o Daniel Vorcaro. Então, a PF identificou pagamentos mensais, esse é o ponto principal, pessoal, que variavam de 300 a 500 mil reais do Vorcaro para o senador, isso mensalmente. Eu acho pouco. É pesado? Eu li todo o material do caso Master, reli hoje. Todo, inteiro. É porque os diálogos foram interceptados, né? Chamando, grifando os valores. O Ciro Nogueira não recebeu apenas esse dinheiro. O Sicário recebeu mais do que ele? Qualquer, você pega a Sugar Baby. Recebeu um apartamento de luxo na Faria Lima que custa 10 mil vezes 300 mil. Então, não é verossímil 300 mil reais para o cara que ia fazer a lei do fundo garantidor. Isso aí é o que alcançou, o que a apuração alcançou e que foi com certeza. Não há a menor hipótese de ser só esse dinheiro. Eu tinha pensado nisso. Esse escândalo todo, e o Edu tem falado muito disso, é tudo bilhão para cá, bilhão para lá. O Ciro Nogueira é muito importante para receber 300 mil, gente. Não pode estar no saldo assim, né, Chico? Não existe. Essa operação desse tamanho, com ele indo para Nova York com a turma inteira, depois navio, depois... Não existe 300 mil para alguém que aluga o mandato para o crime. Não. Até porque a dinâmica que foi relatada de manhã, a gente viu a peça do gabinete do André Mendonça que teve o sigilo levantado. Entre as mil coisas que acontecem ali, a turma do Vorcaro pega, isso é a Polícia Federal descrevendo, pega na casa do Ciro Nogueira um envelope, nesse envelope tinha um rascunho de uma lei que favoreceria o Master, a turma do Vorcaro pega na casa dele, leva para um escritório, que eu imagino seja um escritório de advocacia, o escritório arredonda e depois a turma do Vorcaro entrega para um assessor do Ciro Nogueira e o Ciro Nogueira apresenta a emenda. A emenda era aquela emenda Master, que a gente já falou 1000 vezes aqui. O Fundo Garantidor de Crédito garantia até 250 mil para quem aplicasse no CDB. Ele queria passar para 1 milhão. Por que será? E daí tá muito Uma operação dessa barato o serviço. Não. 300 mil reais? Não. Gente, 300 mil reais não compra um olha que é por apartamento... mês, né? Não compra um apartamento lá, vizinho a Beto Cuscuz em Teresina.
Minha amiga Beto Cuscuz, não compra. 300 mil reais está um flat desses que estão plantando aqui na Vila Mariana, Chico, de 40 metros quadrados. Tá? É isso. Tá barato. Tá barato? Mas Olhando pra entende, São o Paulo, nossa volume Senhora. desse negócio, Master, que ele não comporta um senador alugar o seu mandato por 300 mil reais Eu só. acho. De mesadinha ali, né? Eu acho que tá difícil também. Isso é dinheiro para o Roberto Jefferson, naquele... Isso. Tempos Lá passados, atrás. né? Isso. Olha, a gente tem uma sonora, ou melhor dizendo, né, um trecho da fala do advogado do Ciro Nogueira, o Cacai, defendendo, né, criticando a operação, dizendo que foi invasiva. Vamos ouvir esse trecho, a gente volta aqui para a nossa conversa. Vamos lá. Quando começou a Operação Lava Jato, existia, como vocês se lembram, algumas delações e imediatamente após eram tomadas medidas invasivas como busca e apreensão e outras medidas. Depois nós fomos ao Supremo, por coincidência nós fomos advogados, inclusive no caso do próprio Ciro, e o Supremo determinou que tinha que haver algum tipo de corroboração externa. Ou seja, não se pode fazer uma medida simplesmente com base em delação. Hoje isso é pacífico. E fica esse registro de uma certa perplexidade de já ter uma medida invasiva como uma medida cautelar com base tão somente, até onde podemos ver, evidentemente, naquilo que constava no celular de terceiros. Então tá aí a fala do Cacai, né, comparando com a Lava Jato, essa busca e apreensão que rolou na casa do Ciro Nogueira. E Comparação descabida, tá, Gabi? Comparação descabida. Todo perdão, o Cacai é um advogado inteligente, vamos dar conta de que ele estava ali de manhã cedo, a peça saiu do momento que ele estava lá também, não teve tempo de acompanhar. A peça que vem do gabinete do ministro André Mendonça não é só com base em conversas de terceiros. Tem ali identificado empresas do Ciro Nogueira, do irmão, o irmão vai usar a tornozeleira eletrônica agora, teve busca e apreensão no Piauí também. A peça é robusta. Ciro Nogueira, inocente até que se prove o contrário. Mas, só para a gente colocar a coisa no eixo aqui, senão parece que, assim, duas pessoas falaram que o Ciro não é um cara legal do Zap e a polícia bateu lá. Não foi assim que aconteceu hoje de manhã. Não é coisa de ouvir falar, não muito é por aí. diferente, muito diferente. E aí, tem uma coisa curiosa dessa história que a gente ainda não falou, né, que é a seguinte: essas provas todas, elas partiram de um diálogo, né, que é do Vorcaro e o primo operador financeiro dele, que é o Felipe Vorcaro. Isso. Que, na verdade, tem até um sobrenome assim interessante, né, que é Felipe Cansado Vorcaro. Ele foi preso, porque foi decretada essa prisão, agora nessa fase, né, a prisão temporária, né, do primo. Só que em outra fase já tentaram prender o Felipe e ele fugiu em Trancoso num carrinho de golfe. Chique, O Felipe né? cansado. Chique demais, né? Fugiu É porque ele estava no carrinho de cansado. golfe. Ele estava cansado, entendeu? Mas é muito chique, né, essa gente? Muito né? chique, claro. É difícil explicar isso para quem não mora no Brasil, né? Para quem, enfim. Ele vai contar Os no nossos futuro, roteiros são fugir de impressionantes. um carrinho de golfe. Os caras ficaram lá esperando, eu passei, fui esperto. Assim, minutos antes da chegada da Polícia Federal, porque a Operação Mas Complexo hoje Zero não tá deu, na né? quinta fase. Hoje não deu. Hoje não deu. Hoje não tinha carrinho de golfe Hoje não tinha disponível. carrinho de Hoje golfe. não tinha, mas hoje ele foi... Um dos caras que foi também hoje, que vai usar a tornozeleira eletrônica, é o irmão, né, do Ciro Nogueira, Raimundo Nogueira. O Isso. Raimundo Nogueira já tinha aparecido nas matérias que o ICL deu, Alice Maciel, Flávio VM Costa, da Operação Carbono Oculto 86 no Piauí em novembro do ano passado. Sim. O que diziam as matérias? Que tinha um grupo que tinha postos de gasolina no Piauí e o Beto Louco, né, da Carbono Oculto, foragido, queria comprar aqueles postos, os caras queriam vender e o intermediário dessa história seria o Ciro Nogueira. Inclusive nós demos áudios sobre isso, de um assessor do Ciro Nogueira em um grupo de Zap, onde o senador também estava, um encontro deles em Trancoso, dizendo que o Ciro seria o facilitador desse negócio. Onde entra o Raimundo, que a gente já denunciou lá atrás, matéria exclusiva do ICL. O Raimundo era sócio do Ciro Nogueira, também em uma empresa agropecuária, e essa empresa estava registrada no mesmo endereço da rede de postos HD. Então o Raimundo já é conhecido, já é personagem conhecido dessa história toda, Gabi, que vem lá de trás de outros carnavais também, né? É isso, eu acho que é importante puxar, né, essa biografia do Ciro Nogueira.
A gente que continua nessa história aqui, Demore, tem alguns trechos, algumas falas que a gente pode ir trazendo aqui para a nossa discussão, né? O ministro André Mendonça, ele que tomou essa decisão, autorizando a operação. E aí, falando da mesada, Chico, que você disse, olha, esse valor aí, né, tá meio esquisito. Eu suspeito que não bate, mas vamos lá. Mas o que ele falou? É que evoluiu essa mesada, né? Que foi para $500 mil, antes 300 mil. Exatamente. Porque a ligação entre os dois extrapolava relações de mera amizade. Então é esse trecho que eu estou colocando aqui na tela, porque acho que vale a pena entrar nos detalhes do documento, né? E aí tem a citação das conversas sobre o Vorcaro bancar restaurante, cartão, viagem internacional para o senador Ciro Nogueira. Quer dizer, é realmente uma relação de amizade ali, né? Por exemplo, tem uma hospedagem no hotel Park Hyatt New York, onde as diárias podem passar de R$130 mil. O Vorcaro pagou diária para o Ciro Nogueira ficar lá. Disponibilização, isso é interessante, né? Despesas em restaurantes, puder colocar de novo ali, Ricardo, o print, por gentileza, aquele que você estava, o último aí do Park Hyatt. Segundo a representação. Segundo a representação, tais vantagens do Vorcaro para o Ciro Nogueira teriam compreendido hospedagens no Park Hyatt New York, um dos hotéis mais caros do mundo, despesas em restaurantes de elevado padrão e outros gastos atribuídos ao parlamentar, Ciro Nogueira, e a sua acompanhante. Há ainda a referência à disponibilização de um cartão destinado à cobertura de despesas pessoais, cartão de crédito, tá, gente? Considerados em conjunto em juízo de cognição sumária próprio desta fase, ou seja, juízo de cognição sumária por enquanto, achamos que tem elementos suficientes para continuar a investigação, né? Ninguém está condenando ninguém aqui. Tais elementos reforçam a necessidade de aprofundamento probatório e de cautelas a serem adotadas. O que são as cautelas? Busca e apreensão, prisões, tornozeleira, proibição de contato com outros investigados, que está, no caso agora do Ciro Nogueira, não pode entrar em contato com outros investigados. Isso. E de manhã, ao vivo, o programa foi um caos maravilhoso, porque a Eloise Vilela estava na frente da casa do Ciro Nogueira, né? A gente viu, não sei se a gente consegue recuperar essas imagens, o Ricardo vai me matar hoje. O policial federal saindo com a moto do Ciro Nogueira e 2 carros. Um dos carros é uma BMW. E aí o Edu Moreira falou, cara, essa BMW aí é uma série, não sei o quê, custa perto de R$1 milhão só a BMW. Então, assim, a mesadinha de 300 mil, Chico, ela vai ficando barata, né? Nós já juntou o cartão de crédito, já tem mais... Isso, teve viagem para São Bartês, de jatinho, não sei o quê. Tem aqui, até a Dalva diz, olha, falou pra gente, apartamentos de moradias sociais, 34 metros quadrados, tal, não saem por menos de R$500 mil. Então. Tá aqui o pessoal chamando atenção também para isso, é o que eu falei. Eu achei que tá até barato. E tem um cartão também que foi Ou o senador tem que né? fazer o investidor mestre para aprender como utilizar bem esse como dinheiro. pensar melhor nas suas finanças, né? Fiquei preocupado agora. Mas ele usava até um cartão, né, que foi disponibilizado para cobrir as despesas. Vamos dar uma dele, assinatura do investidor mestre para ele de graça? Para poder administrar, né? Vale dar esse mimo. É isso. Até tem um momento ali nas trocas de mensagens, tem o Léo Serrano, aí vou explicar para vocês, né, de onde vem esse nome. Ele é o intermediário das operações. Aí ele pergunta se era para continuar pagando as contas de restaurantes, do Ciro, da namorada Flávia. E aí o Vorcaro responde que sim e pede para depois levar o cartão para uma ilha do Caribe. Tem esse trecho do diálogo aí? Temos aqui esse Isso trecho é também. maravilhoso. O número 15, que a gente vai colocar aqui na tela agora, que o Léo Serrano aparece perguntando, só uma pergunta rápida, é para os meninos continuarem pagando as contas do Ciro / Flávia, namorada, até sábado? Sim, depois leva meu cartão para as Bahamas. Caramba, bicho. Para a Ilha do Caribe. Elas brincavam mesmo, né? Para St. Barths, na verdade, né? St. Barths é uma ilha que hoje em dia tá superinha, assim, todo mundo tem... Você vê, eu não tenho muito né? conhecimento dessas ilhas, né? Assim... Acho que não é muito do nosso... Acho que não é muito, assim, eu só passei por cima, né? E o St. Barths conheço por cima e o Park Hyatt conheço por baixo, porque eu vi da calçada, né? Não consegui entrar. Não deu nem para entrar na recepção, né? Eu até fiz o investidor mestre, mas não consegui chegar lá, entendeu? Eu vou fazer a versão 2.0 agora. Será que dá? Será? Não sei, uma diária. Quanto que é a diária do hotel que pagava lá? 100 e pouco.
Não vai dar, não. Acho que não. Acho que pra gente não dá, não, Demore. Acho que deixa abaixo esse hotel aí, não. Só na saudade. Bom, muito bem, então. Já falamos aqui da emenda master também, porque é sempre bom lembrar do passado. O Demore falou muito bem disso. Falamos ali dessas posições que não são periféricas, tá? Diz a investigação aqui, nos documentos também. Tinha esse Felipe cansado, Vorcário, tinha um papel bastante importante ali no núcleo financeiro operacional ligado ao Daniel Vorcário e muito ainda a se desdobrar a respeito dessa história. Agora, Demore, a gente está conversando bastante nesse programa, essa mesa redonda é um lugar de muita conversa, mas tem uma outra plataforma aí do ICL. Opa, essa que é a boa, nossa audiência e nós também estamos conversando com as pessoas. Eu tô lá agora, inclusive. Deixa eu falar só uma coisa muito rápida, antes de mais nada. Vai. Eu tô saindo agora, tá? Já tô avisando. Mas já sei o que você vai falar. Mas... Quer falar? Fala. Não, fala Vai. você, Não, por favor. fala, senhora, tô senhora. ansiosa. Não, senhora fala. Parece não, gente. Vamos ter entrevista com a ministra Marina Silva. Aqui no estúdio. Presencialmente, Nesse aqui meu no lugar estúdio aqui, do N2. Daqui a pouquinho. Tá gravando Chico Pinheiro entrevista, que vai sair nos próximos dias, mas fomos lá raptá-la para ela ficar aqui com a gente. Carol Souza. Carol. Magicamente. Carol que teve essa ideia genial e, para além de tudo, foi lá executar. Então, daqui a pouco a Marina Silva tá aqui na mesa, tá? Então, fiquem por aí, porque a gente vai debater com a Marina Silva, vai colocar um trecho, aliás, do que o Lula falou sobre terras raras. Isso. Debater com a ministra Marina, porque tem a questão toda da mineração. O Jamil Chad vai entrar também para falar com a Marina. Então, esse programa... O programa tá pegando fogo, não sai daí. Gente, de manhã a gente lançou hoje um aplicativo para tentar fugir um pouco dessa cacofonia maluca das redes sociais, descentralizar a comunicação também e conseguir se comunicar melhor com a nossa comunidade. A galera cobra muito que a gente escreve no chat, vocês não leem e tal. Gente, o chat do ICL é uma loucura, a gente tem que colocar moderação, tem um monte de gente mal educada que entra. A nossa comunidade é maravilhosa, mas entram uns malucos ali, os bolsominions, sei lá quem que entra ali e xinga isso, aquilo. Então, cara, a gente criou aqui no ICL um aplicativo para isso e para 1000 outras coisas, porque é um aplicativo capaz de você conseguir criar as boas e velhas salas de bate-papo, os chats antigos, né, que tinha. A gente reformulou esse negócio agora com camada de segurança, bloqueio automático de usuários, inteligência artificial para fazer resumo das conversas. Então, a galera pode entrar, criar as suas salas ou entrar nas salas que a gente já criou. Hoje de manhã a gente passou a manhã inteira na sala do N1, conversando com o pessoal. Amanhã de manhã teremos um convidado do Ministério da Fazenda que vai responder dúvidas sobre o Desenrola. Muito importante. A gente vai criar uma sala para a galera. Posso... Mandar as perguntas. Mandar as perguntas. Baita serviço. Claro. O cara vai lá tirar a dúvida dele na hora. Posso renegociar o FIES? Com a autoridade certa. Com a autoridade certa. Posso renegociar uma dívida bancária? Posso renegociar um financiamento de casa? Sim, tem muitas dúvidas que as pessoas não sabem. Até quantos mil reais? A gente mal conseguiu responder aqui no N2, Demore. Porque é uma loucura, cara. A gente teve uma convidada e chegou muita coisa. Isso. Então, galera, é o seguinte, ó. Endereço pra galera usar o aplicativo agora, tá? Que tá em versão beta. A gente tá ainda testando ele, estamos testando. Ele pode ter algumas intercorrências ainda, mas tá rolando, tá todo mundo lá. Tá rolando bem. Tá rolando bem. Eu passei a tarde falando sobre Trump lá com a galera, criei uma sala, aliás, para transmissão do Trump e do Lula. papolegal.app, app de app, né? papolegal.app. Acessem, vocês vão ver que é um aplicativo, né? Um web app, como se chama, né? Um aplicativo. A gente está em versão beta ainda e a gente vai criar agora, tá aí a Tô escrevendo lá agora para eles. Olha, estão cobrando aqui já a sala do N2. Ó, tem que ter a sala do N2. Vou criar tô agora. Vendo aqui. De manhã a gente criou a sala do N2. Não, vou criar agora. Ó, não diga mais nada. Cobrança. A gente vai criar agora, ó, a galera tá discutindo, ó, estão até colocando lá, vamos mudar o nome do aplicativo, vamos fazer isso. Cara, você pode criar a sala que você quiser, né? Tem sala de fato ou fake para desmentir boato, tem a sala do N1, os trending topics que estão rolando nesse momento. Você pode criar a sua sala ou entrar em salas já existentes e conversar com a galera. A gente vai criar uma sala agora, galera, nova. Tô criando. Por favor, a cobrança. Criei, CN2, ao vivaço, hein? Ó, criou a sala do N2. Quero ver quem então, que vai entrar aqui para conversar lá. comigo. Uma coisa importante, quem entrar agora vai conseguir pegar o famoso handle com o seu nome, né? Eu consegui pegar o @Demore, por exemplo, né? Tá lá é bonitinho, o Chico saca, eu não Então, consigo em lugar nenhum. Que a gente não consegue, exato. Então quem entrar vai conseguir pegar o seu nickname rápido, dá pra seguir a galera,
Então, se você clica na arrobinha do cara, você vai lá, segue, eu já tenho lá. Vamos ver quantos seguidores você tem, Gabi? Olha. Deixa eu ver aqui, eu nem vi hoje, vi só de manhã. O Pedruvski já mandou um alô, comunidade. Eu já tô cheio de seguidor lá, gente. O pessoal tá chegando aqui no Série N2 então, já, ó, hein? vamos ver Acabei de criar. Vamos ver se, Acabei se a sala do N2 vai estar mais gente do que a sala do N1. Ah, calma aí, vocês criaram primeiro. Não, eu sou competitivo. Sem competições. Eu gosto de ganhar. Eu tenho 527 seguidores, hein? Pegando fogo a sala do N2, olha lá. Tá pegando fogo, bicho. Eu tenho 527 seguidores. Eu vou entrar na sala do N2 também. Cadê a sala do N2? Aqui, entrei. Tá pegando fogo, tá lá no início. Opa, moçada. Aí, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos fazer um desafio aqui? Galera que tá entrando na sala agora, tá? Ah, já tem até tem enquete? Quem fez enquete? Você? Eu não. Foi a nossa equipe que é muito rápido também, do que ia falar, né? Ó, já tem quase 100 pessoas que entraram lá. Vamos fazer o seguinte. Quem quiser mandar pergunta para Marina Silva, manda aqui na sala do N2. Importante. É, Chico? E a gente não vai conseguir responder todas, claro, mas a gente pega o mood geral da dúvida da galera e a gente faz para a ministra aqui também. Perfeito. Ao vivaço. O que é a enquete? Ciro Nogueira deveria ser preso? Que é a nossa enquete. Sim! Aliás, a nossa enquete que está no ar agora, neste segundo, se você for lá, entrar aqui na nossa enquete, você já vai se deparar com ela, tanto no nosso chat do YouTube, como também no papolegal.app. Então, Ciro Nogueira deveria ser preso após descoberta de mesada? Sim, isso tem cara de propina ou não? Sim, é preciso ter mais elementos. Com certeza. Já tá lá. Você já votou? Aliás, se fosse qualquer outro cidadão brasileiro, estaria preso. Um senador, levaram em conta. Já estou aqui, já estou na área. 132 pessoas na sala já. Tô até com dificuldade de acompanhar as mensagens. Ó, quem entrar agora, gente, ou entrar daqui a pouco, se quiser recapitular, por exemplo, a conversa, porque não precisa ficar lendo tudo, né? Você vai lá em cima, né? Tem um botãozinho que você aperta lá, você faz um resumo de IA. Aí a IA resume o que a galera estava falando antes, pra você entrar na conversa quente, já não ter que ler várias mensagens, porque agora já virou loucura, já tem 500 mil mensagens. Tem, por exemplo, também a sala discutindo o encontro do Lula com o Trump. Muita gente passou ali durante a tarde, eu comentei lá também, escrevi pro pessoal. Chegando todo mundo aqui. Amigos online, 182 pessoas na sala já. Pô, a sala do N2 tá dando mais gente que a do N1. Olha só, hein? Eu vou embora, sem valeu. ciúmes. Sem ciúmes. Mic drop. Adoramos. Agora a gente tem uma sala do N2, estou até mais feliz aqui. Eu tava enciumada também, que só tinha sala do N1, tá? Vocês têm que se mexer, tava meio né, enciumada. gente? O que eu posso fazer? Agora temos, hein, pessoal? Duvido a gente ter mais gente do que a sala do N1. Estão querendo que eu libere a Jurubeba hoje. Eu tô dizendo aqui que Jurubeba é igual ao fiado, só amanhã. Não tem. Só amanhã? 230 pessoas. Ih, já perdemos, gente. Vou ter que montar uma sala nova amanhã. Ah, então... Meu querido, você veio aqui só pra encher a sala do N2, né? E pra tossir também, que eu tô no final de uma gripe, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Daqui a pouco a ministra Marina Silva aqui. Fiquem de olho, o dia não acabou. Não, tá só começando, eu acho. Tem muita coisa pra acontecer, viu? Obrigada, Demore. Eu vou, então, beijos. Me despedir Valeu, de você. querido. Beijo, amado. Bom Valeu. descanso, a gente continua, hein? Chico Sá e eu aqui, Simbora. Firmes e fortes, com o Jamil Chad chegando já para conversar com a gente. Aliás, ele já está aqui, viu? Ele já está aqui, enquanto Demore saindo aqui, né? A cena de Demore saindo, enquanto o Jamil está chegando, porque... Claro que o nosso insider repórter vai ter informação que nem o presidente Lula deu na entrevista com o jornalista. Jamil, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. Um dia intenso, né, Gabi? Muita coisa. Parece que ele começou segunda-feira hoje. É verdade. O Jamil ali à tarde, todo mundo preocupado, né, Jamil? E aí, agora não vai ter mais reunião? Isso é bom? Isso não é? E o Jamil, gente, calma. Tô aqui apurando. Já trago para vocês. Mas a gente ficou sabendo de tudo. O Jamil estava ali com a informação no segundo a segundo, não foi nem minuto a minuto. Imprensa brasileira inteira de olho. Essa entrevista coletiva não aconteceu, mas... o presidente Lula, os ministros também responderam às perguntas dos jornalistas e foi bastante produtiva, né, pelo que o presidente Lula disse. Jamil, eu queria só trazer aqui uma fala do Trump na rede social, não deu tempo da gente trazer mais cedo, então vamos lá dar uma olhada. Ele escreveu uma mensagem nas redes, o Trump, dizendo: eu acabei de concluir minha reunião com Lula,
o very dynamic, né, o dinâmico presidente do Brasil. Discutimos diversos temas, incluindo comércio e especificamente tarifas. A reunião foi muito produtiva. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave, outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário. O Lula falou sobre isso, né, Jamil? Ele disse, olha, daqui 30 dias a gente deve se reunir de novo, temos algumas divergências, cada um dos lados vai avaliar e a gente vai voltar a conversar, mas tudo foi muito produtivo. Vamos lá, Gabi. Para os fatos, vamos assim, concretos dessa reunião. Primeiro deles, e isso a gente precisa entender alguns antecedentes. Depois das primeiras conversas de Donald Trump com Lula, principalmente no que se refere a tarifas, ficou decidido o seguinte, que a próxima reunião presencial entre os dois teria de ser para já dar soluções a problemas. Ou seja, não poderia ser mais uma reunião para, mais uma vez, colocar um novo prazo para chegar... Não, Lula e a equipe, basicamente, do Brasil tinha dito, olha, se é para ter uma nova reunião, ela precisa ter algo concreto a ser anunciado. Isso não aconteceu. Não aconteceu por vários motivos. No setor comercial, claro, o governo norte-americano foi derrotado pela sua própria Corte Suprema. Foi a Corte Suprema Americana que tirou, basicamente, ou declarou como ilegal, basicamente, aquele pacote, o tarifaço. O que fez o governo norte-americano? Iniciou, então, uma investigação contra os países que acreditava ser necessário recolocar uma tarifa e esse processo de investigação termina agora em julho. Então, qual foi, basicamente, a decisão concreta dessa reunião? Os dois presidentes instruíram os seus ministros para que tenham, num prazo de 30 dias, uma solução para a questão tarifária. Então, essa é basicamente eu diria, o próximo passo dessa relação bilateral no lado concreto. Agora, além desse lado concreto, nós tivemos várias sinalizações de aproximações, de debate, de diálogo, e eu acho que tem um ponto fundamental nessas 3 horas de reunião. Imagine só, não era para ser muito menos, obviamente, ela acabou durando 3 horas. É uma reunião que, obviamente, tratou de vários temas, como o próprio Lula disse durante a coletiva de imprensa, mas ela tem uma linha fundamental em tudo isso, que é estabelecer uma relação entre esses dois líderes. Falaram de futebol, falaram, né, de vários outros assuntos, etc., mas, acima de tudo, eu acho que o dia termina com uma constatação de que esses dois líderes têm, sim, um diálogo a ser realizado. Não tem acordo sobre tudo, muito longe disso, mas tem, pelo menos, um canal de diálogo. Ponto número 1. E ponto número 2, Gabi e Chico, acho que o presidente Lula deixou muito claro durante a coletiva de imprensa que em todos os assuntos o que vai prevalecer na posição brasileira é uma questão de soberania. Ou seja, querem terras raras? Ótimo, nós também, desde que, obviamente, nos beneficie também, que gere empregos no Brasil, que gere lucros e benefícios para o Brasil. Muito bem. Querem comércio? Nós também. Então venham investir no Brasil. Os Estados Unidos têm caído na sua participação no comércio com o Brasil. O presidente Lula, portanto, fez basicamente uma convocação, né, ao presidente Trump, dizendo, olha, aqui é para ser investido. Quer falar de crime organizado? Nós também. Lula propôs a criação de um grupo de trabalho regional. Isso também foi uma jogada, eu diria, inteligente da parte do Itamaraty, dos negociadores brasileiros, justamente para não criar na América Latina 2 América Latinas, né? Uma, aquela que negocia e que faz um pacto com Trump para lidar com o crime organizado da forma deles, e outra que corre por fora ou tem um outro esquema, que o Lula basicamente propôs a Donald Trump. Vamos sentar todos em volta da mesa, não precisa ser só um. E aí é curioso, porque isso desmonta aquela narrativa justamente do governo norte-americano de que, não, olha, nós vamos fazer essa limpeza no continente. Não, vamos fazer todos juntos a partir dos princípios de cada um dos países. Então, isso só alguns dos elementos que foram tratados. Obviamente, o presidente parecia muito seguro, muito satisfeito. Eu acho que, de tudo que poderia ter dado errado, né, o fato de ele sair ileso
né? Sim, nenhum acordo foi anunciado, mas o fato de ele sair ileso e sair basicamente com uma história muito poderosa para contar, de uma reunião de 3 horas, é algo que, sem dúvida nenhuma, o governo vai comemorar aí nos próximos dias. Eu só fico, às vezes, um pouco preocupado se dentro do governo norte-americano existe uma coerência tão grande quanto o Brasil gostaria. O fato de Marco Rubio não estar presente é, obviamente, algo que pode abrir brechas para que o Departamento de Estado diga: não, mas eu nem estava lá, não estou sabendo dessa dimensão da negociação, ou não concordo com essa dimensão da negociação. Que é então, vamos ver aí nos próximos dias. Mas temos muitos temas aqui, Gabi. Exato, Jamil, mas Jamil, assim, trouxe os pontos principais. Radiografia perfeita. Radiografia perfeita. E um outro trecho que eu tenho aqui para a gente conversar, Jamil, é sobre a questão das tarifas. O presidente Lula até foi questionado a respeito disso, e aí foi um dos pontos que ele falou: olha, propus para o presidente Trump 30 dias para que as equipes discutam essa questão das tarifas. E aí ele fez aquela brincadeira, né? Jeito Lula de se pronunciar também com a imprensa, estava muito bem-humorado. Ele falou a respeito disso. A gente assiste a esse trecho agora. Vamos lá. Olha para a minha fisionomia. Você acha que eu estou otimista ou pessimista? Eu estou muito otimista. Veja, porque tem uma divergência entre eles e nós que ficou explicitada na reunião. O ministro dele falou uma coisa, os nossos ministros falaram outra. Ora, como a gente não podia ficar debatendo o dia inteiro sobre isso, eu propus, vamos dar 30 dias. Vamos dar 30 dias para esses companheiros resolverem o problema. E nós voltamos a conversar. E ainda falei para o Trump: a gente precisa fazer reunião lá, a gente pode fazer teleconferência. É mais barato. Sabe? O que nós temos é que resolver esses problemas. Que eu sou... Jamil, porque aqui nos nossos estúdios do lado de cá, a gente estava recebendo a presença da ministra, deputada federal Marina Silva, que está aqui sentada ao meu lado agora. Boa tarde, deputada. Boa ministra. tarde, seja bem-vinda. Prazer te receber. Obrigada. Ministra que já chegou falando: tá frio nesse estúdio. Boa tarde, ministra, boa tarde. Com a elegância de sempre. É isso. Só que está muito frio, né, ministra? Está muito frio. É uma mulher do norte e um homem do nordeste. E outra que tem também sangue nordestino. Por favor, aumente esse negócio. Por favor, acende a fogueira, São João. Acenda a fogueira, exatamente. Ministra, bem-vinda. Eu acho que num primeiro momento, para introduzir, já te colocar nesse assunto também, tem diversos temas que competem à sua área de especialidade, o meio ambiente, principalmente terras raras, porque há uma preocupação, claro, com a questão do meio ambiente também, né, a quantidade de rejeitos que se coloca quando você explora as terras raras. E ontem tivemos uma primeira aprovação de um regimento na Câmara, hoje está essa discussão no Senado. Então, nesse primeiro momento, eu queria te ouvir sobre terras raras e como isso entra numa negociação com os Estados Unidos, por gentileza. Bem, primeiro é algo que a gente precisa entender, olá, Jamil, com toda a complexidade que esse assunto carrega, porque tem uma contradição aí embutido. Ao mesmo tempo em que os minerais críticos estratégicos são importantes para a transição energética, para a transformação ecológica do Brasil e do planeta, eles têm alto impacto ambiental, inclusive alguns deles produzem material radioatividade, e tudo isso tem que ser pensado dentro de todos os regramentos e protocolos ambientais. Tem uma outra complexidade, que essas áreas elas podem incidir em comunidades indígenas, comunidades tradicionais ou áreas que são sensíveis e fundamentais para a preservação da biodiversidade. Um terceiro aspecto é o fato de que o nome terras raras e minerais críticos não é porque eles sejam escassos, é que eles são difíceis de serem explorados, porque é como se tivessem muito dispersos. As condições para essa exploração acontecer nem sempre
é aquela que a gente encontra em outro tipo de mineração. E ter um regramento é necessário, porque a pior coisa é quando você começa processos com a lógica do deixar e passar, deixar e fazer de qualquer forma. A lei que foi aprovada ontem é longe de ser a ideal, mas em relação a alguns projetos que estavam em tramitação, já significou um ganho. Alguns deles eu, inclusive, tive a oportunidade de contribuir, que foi o fato de que ali se referia à questão de transição energética, mas era transição ponto, como estava no projeto original. E eu apresentei uma emenda caracterizando que a transição tem que ser a partir de energia renovável, para que o financiamento de recursos do Fundo Clima, ao serem destinados para essas atividades, tenha a ver com beneficiamento, não tenha a ver com a mineração propriamente dita e que possa acontecer considerando os aspectos da transição em termos de energia renovável. Uma questão que está faltando são salvaguardas em relação às comunidades locais, a consulta prévia informada. Nós somos signatários da OIT, né? E no artigo que estabelece a obrigatoriedade de ouvir os povos indígenas em protocolos específicos para eles, isso não ficou reforçado na lei. Mas o fato de não estar reforçado não significa que não se deva cumprir a lei, porque quando você ratifica um protocolo deles, ele tem força de lei, mas era fundamental, foram apresentadas emendas, a deputada Célia Chacriabá apresentou uma emenda, infelizmente não foi aprovada. Eu acredito que a partir de agora, com essa regra que ainda não é suficiente, né, nós tenhamos que aperfeiçoá-la, inclusive quando se trata da regulamentação. Havia uma emenda para desidratar o Conselho de Estado, que era a única forma de você ter um processo que assegura soberania sobre essas terras raras ou esses minerais críticos estratégicos. Essa emenda, ela não teve sucesso e seria um desastre se tivesse sido aprovada a emenda do Novo, que é muito na base do deixar e passar, deixar e fazer, como eles fazem em Minas Gerais. Jamil, por favor, uma pergunta para a ministra. Sim, ministra, como vai? Bom falar com a senhora mais uma vez. Você sabe, Gabi, que a última vez que eu estive basicamente na Casa Branca foi com a ministra. Foi em 2023, numa outra visita do Lula, na verdade a quinta visita dele, porque a de hoje foi a sexta visita dele à Casa Branca. Foi uma visita muito diferente, né, ministra? Enfim, isso fica aqui registrado que foi uma visita muito diferente para a gente não precisar entrar em todos os detalhes. Mas eu queria fazer uma pergunta para a senhora, ainda sobre terras raras, mas num outro aspecto. Esse acordo entre o governo do estado de Goiás e o governo norte-americano, o que significa isso? Tem alguma base você fazer um acordo de um governo estadual com um governo de um outro país? Tem alguma legalidade nisso? Tem alguma praticidade, de fato? O governo de Goiás pode simplesmente fechar um acordo com um governo estrangeiro sobre o que tem no subsolo do seu território? Pela legislação que nós temos, todos os minerais do subsolo brasileiro, eles são do Estado brasileiro, tem uma lei, um regramento específico para poder acessar e explorar esses recursos. Não pode ser uma relação direta entre os estados subnacionais e um governo estrangeiro. Aliás, isso é válido para todas as ações que diz respeito a alguma interferência naquilo que tem um regramento legal específico, colocando aquele recurso como um recurso do Estado brasileiro.
essas atitudes são atitudes que, no meu ponto de vista, desconsideram a soberania nacional. Não é por acaso que essas pessoas vão para a Avenida Paulista fazendo apologia da bandeira americana. Não é por acaso que essas pessoas bateram palmas para a taxação de 50% do Brasil. E não é por acaso que essas pessoas, de forma subserviente, querem entregar riquezas que são estratégicas para um dos momentos mais fundamentais da história da humanidade, que é quando a tecnologia avança numa velocidade incrível, com ganhos e problemas que nós sequer conhecemos, mas que dependem para continuar avançando desses minerais críticos estratégicos. Nós somos a segunda maior reserva do mundo e nós não podemos repetir, como diz o presidente Lula, o velho ciclo de sermos apenas exportadores de matéria-prima. Nós temos que beneficiar, transformar e usar essa riqueza estratégica para que o nosso país possa se desenvolver em novas bases, que é o que eu chamo, Jamil e colegas, de um novo ciclo de prosperidade. Muito bom. Ministra, esse projeto aprovado ontem na Câmara, ele contempla, de uma forma, digamos, não ideal, mas está lá a questão da soberania e do controle total do Estado sobre esses minérios, né? Completando um pouco o que o Jamil perguntou. Uhum. Sim, essa salvaguarda em relação ao cumprimento da legislação, ela foi razoavelmente assegurada, mas eu acredito que no processo de regulamentação precisaremos de mais clareza. Quando você faz essa concessão, tem uma cláusula que estabelece de que isso precisa ser homologado pelo Conselho de Estado. E era exatamente por isso que eles queriam remover. Porque o Conselho de Estado pode não homologar essa concessão ou essa transação que possa ser, inclusive, entre um país estrangeiro e o nosso país. O mundo, Chico, vai caminhar cada vez mais para ações que sejam, digamos assim, equilibradas, relações que não sejam assimétricas. Por quê? Porque ao ter um país que vai explorar alguma riqueza, você tem que agregar também conhecimento, internalizar as tecnologias para o processo produtivo, utilizar a expertise e o conhecimento da inteligência brasileira, dos técnicos brasileiros. Porque se você coloca uma empresa para simplesmente, criar, digamos, uma incrustação dentro do país, além de estar fazendo, digamos, essa subtração de riqueza, de soberania, você ainda não agrega nenhuma base de conhecimento, tecnologia e inovação para que você, em algum momento, possa dar o seu próprio pulo do gato. Perfeito. Ministra, eu quero fazer uma pergunta sobre eleições, olhando para São Paulo, que é um colégio eleitoral importantíssimo e uma eleição também importantíssima. Hoje, o pré-candidato aqui ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, disse que quer se reunir com a senhora, com a Simone Tebet e também o Márcio França para definir quem vai ser vice na chapa dele. A senhora falou com o Haddad, está considerando ou está mais com o pé para o Senado? Olha, nós conversamos, eu e o ministro Fernando Haddad, já há mais de um mês atrás, mas estamos num diálogo permanente em termos do conjunto das lideranças que estão postas aqui em São Paulo. E, para mim, é um processo tranquilo. Nós temos que ter o melhor time escalado, a melhor comissão de frente escalada para a candidatura Haddad, governo de São Paulo, e a candidatura do presidente Lula à reeleição. São Paulo é, sem sombra de dúvida, um estado estratégico que tem todas as condições de dar contribuição para o Brasil, dar um salto nesse contexto tão desafiador de disrupção tecnológica, de conflito geopolítico, para nos tornarmos cada vez mais um país que se firma nas suas próprias pernas, sem negar o multilateralismo, obviamente que ninguém sobrevive sozinho, mas para que São Paulo cumpra com esse papel histórico que ele sempre teve, é preciso ter visão estratégica. Primeiro, de não repetir os mesmos erros que já foram cometidos no passado em relação a avança na riqueza, mas não consegue
que isso se transforme em prosperidade para todos. Por isso que a minha pré-candidatura, da Simone Tebet, do Haddad, do Márcio França, é algo muito positivo, porque nós aqui não temos escassez de lideranças e de pessoas que podem contribuir. Nós temos, eu diria, uma quantidade de pessoas, o ministro da Indústria e Comércio, que é o nosso vice-presidente, que é o vice do presidente Lula, e eu espero que até o final do mês a gente possa chegar, né, ao desfecho desse debate. Eu entendo que o PSB já tem uma contribuição com a candidatura da ministra Simone Tebet, a Federação Rede PSOL, que tem uma relevância política no estado de São Paulo, de representação no Congresso Nacional e de lideranças que agregam em vários sentidos para a campanha Lula-Haddad, que obviamente também precisa ser contemplada, e eu me sinto muito honrada de estar sendo indicada pela Rede e pelo PSOL na nossa federação como pré-candidata à segunda vaga para o Senado. Mas para contemplar esse papel que a senhora falou que é tão importante, preferiria ser vice ou senadora? Eu me coloquei para o Senado, mas é um debate que a gente precisa fazer. Nesse momento, nós temos que sentar, conversar, ver quais são os melhores caminhos e as melhores maneiras de caminhar. Mas a minha disposição é de disputar para uma vaga para o Senado da República. Até porque está pontuando muito bem, né, nas pesquisas para o Senado. Eu acho, numa avaliação particular, que seria um desperdício a gente perder essa vaga do Senado. Eu acho que é muito mais importante a candidatura da Marina, opinião pessoal, do que numa vice. Deixa a vice para uma negociação com algum nome do interior que venha somar ali na chapa com a Haddad. Isso não sou gênio da estratégia política, mas é a minha humilde opinião. Mas o Fernando Haddad está muito consciente de que ele quer ampliar, obviamente que ampliar dentro daquilo que são os princípios e valores da Frente Ampla que nós construímos em 2022 e que agora precisa ainda ser mais ampla, porque não é mais só em defesa da democracia, é também para salvaguardar a nossa soberania. O Estado de São Paulo tem um papel importante e o tempo todo o Fernando tem buscado fazer essa ampliação. Inclusive, chegamos a discutir o nome da Tereza Vendramini como uma possível candidata a vice, que eu acho que seria uma grande contribuição, ter uma mulher do agronegócio com uma visão moderna e atualizada da contribuição que o agronegócio dá para um país como o Brasil, que tem nele, digamos, uma base estratégica da sua economia, mas, obviamente, que essa é uma decisão que ela irá tomar com toda a serenidade, mas eu fico feliz que ela está disposta a nos ajudar, inclusive em termos programáticos. Vou passar para a última pergunta com o Jamil, por gentileza. Ministra, depois da senhora ver a viagem do presidente Lula hoje para os Estados Unidos, a senhora ficou mais tranquila em relação ao risco de uma ingerência externa na eleição ou ainda não é suficiente? A senhora quer, vamos dizer assim, esperar para ver se essa ingerência de fato vai ser evitada ou se nós teremos uma eleição na qual não são apenas candidatos que estão sendo colocados aí diante da população, mas também a própria soberania brasileira. Bem, eu estava em voo, Jamil, e não consegui acompanhar todo o desdobramento do que foi a audiência de 3 horas do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos. Já estou informada de que tiveram ali uma conversa muito produtiva sobre temas que são complexos, mas ao mesmo tempo estratégicos para os dois países. Eu acho que a política se faz de sinalizações. E a sinalização de hoje, pelo que eu pude observar, é de respeito pela postura de altivez que o Brasil teve em todo esse processo, desde a taxação. O presidente Lula conduziu, junto com o vice-presidente e o ministro Mauro Vieira, muito bem esse processo. E agora, com essa reunião, é mais uma demonstração de que nós somos um país soberano em relação às nossas riquezas, aos nossos interesses estratégicos, econômicos e comerciais e o nosso destino político.
O destino político de um povo, de um país soberano, quem decide é esse povo. E do mesmo jeito que o povo americano tem o direito de escolher o presidente que eles acham naquela circunstância, que é, digamos assim, a sua escolha, é a mesma coisa o povo brasileiro. Essa história de interferência foi, digamos assim, uma regressão de um grupo político que não considera a nossa democracia e que acha que pode passar por cima dela. 2022, nós demos uma demonstração clara de que o povo não quer voltar à ditadura e 2026 haveremos de fazer o mesmo, de forma livre, soberana, com diálogo com os diferentes segmentos da sociedade, mas mantendo aquilo que eu chamo de coeficiente civilizatório, porque nós não podemos voltar para a barbárie. E já ficou bem claro que quando você tem uma atitude altiva, não é? Uma atitude mediadora, mas sem abrir mão de princípios, de valores e da dignidade do seu povo, você consegue evitar que determinadas posturas arrogantes do ponto de vista do poder econômico, do poder bélico, possa ser igualmente manejada. Porque nós sabemos hoje o mundo vive, né, um momento muito desafiador. Eu até brinquei um dia desse, né, mas de forma muito séria, dizendo o seguinte: a gente descobriu que a gente vive num mundo amplo, mas não é livre. Porque aqueles que têm o poder econômico e o poder bélico, eles têm o poder de interferir. E o que vai fazer a diferença é cada vez mais sermos altivos e termos capacidade de entender que ninguém vai conseguir, por mais poderoso e forte que seja, chegar em lugar nenhum sozinho. Pode até caminhar em algum tempo, mas não caminhará sozinho o tempo todo. Muito bem, quero muito agradecer a sua presença aqui, ministra. Um prazer te receber, uma honra, ainda mais num momento como esse, né? Ter Ganhamos um presente, né? Não estava na programação, ela veio falar com o Chico Pinheiro. Recebemos esse presente aqui. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês todos aqui. E, enfim, o frio até diminuiu, viu? Conseguimos trazer aqui o calor do debate. Dentro dos estúdios. É isso aí. Muito obrigada. A gente assiste rapidamente aqui a um trecho da fala do presidente Lula hoje na coletiva para os jornalistas, falando a respeito das terras raras. Vamos assistir. Olha, o que nós sabemos é que as chamadas terras raras e os minerais críticos são muito importantes, sobretudo, sabe, na questão dos armamentos dos países. O que nós dissemos para os Estados Unidos é que nós não temos veto a nenhum país que queira participar com o Brasil. O Brasil tem a obrigação de ter uma regulamentação em que o Brasil seja soberano. O Brasil tem a obrigação, sabe, de compartilhar com quem queira participar conosco, seja os Estados Unidos, a China, a Alemanha, a França, qualquer um que quiser, a Índia. O Brasil estará aberto a construir parceria. O que nós não queremos é ser meros exportadores dessas coisas. Nós não queremos repetir o que aconteceu com a prata na América Latina, com o ouro, o que aconteceu com o ouro de 100 e poucos anos no Brasil, sendo mandado para fora, com o minério de ferro, em que a gente, sabe, manda muito minério para fora e a gente poderia fazer um processo de transformação interna que a gente não fez. Então, com as terras raras, a gente vai mudar de comportamento. É isso, Jamil, até o ministro de Minas e Energia ele foi chamado para a comitiva ali no momento de última hora, teve a aprovação na Câmara também, então tudo foi também um contexto muito importante para ser um assunto-chave ali nessa discussão, né? Sem dúvida, e eu acho que tem também uma outra linha dessa reunião que ficou muito clara, que é o fato de que o Brasil, em nenhum dos temas, cedeu. Né? Em nenhuma das discussões, e olha que são vários temas, nós não vimos nenhuma indicação de que o Brasil, para resolver tal assunto, então cederia e permitiria a redução de tarifas para algum produto americano, ou abriria mão de algum tipo de princípio no que se refere à exploração de terras raras e permitiria algum tipo de assinatura de um entendimento com os Estados Unidos. Então, nada disso foi feito.
O que mostra que sim, negociar com o Brasil é negociar num outro, eu diria, patamar. Não é, e aí não estou aqui fazendo uma crítica por conta do tamanho desses países, mas da opção política desses países, como no caso que nós tivemos recentemente, a Bolívia e a Argentina. 2 países que assinaram acordos de terras raras com o governo norte-americano, simplesmente abrindo mão da sua própria soberania. Não está escrito isso no memorando de entendimento, mas se você lê, você descobre que aquele país basicamente entrega os direitos, não só da exploração, mas também da fiscalização, do mapeamento desses produtos para uma potência estrangeira. Então, é muito sério o que aconteceu no caso, principalmente da Argentina, mas também, muito recentemente, no caso da Bolívia. Isso no que se refere a terras raras. Em outros aspectos, também podemos entrar, inclusive, nesse debate. Mas o que o Brasil demonstrou hoje é que não, o Brasil não vai entrar em nenhum tipo de pacto para ser reserva de mercado de ninguém. E aí é de ninguém mesmo, é de ninguém nem da China, nem da Índia, nem da Europa, nem dos Estados Unidos, enfim, é buscar um caminho. Agora, isso não vai ser simples, porque nós temos no Brasil, sem dúvida nenhuma, interesses que nem sempre são convergentes, Gabi. Tem interesses tem grupos que querem, obviamente, ganhar amanhã. Eu diria ontem até, né, Chico? Tem gente que faz apostas para ganhar ontem e que não está pensando no desenvolvimento de alguma região, no desenvolvimento socioeconômico de uma população. Não, ele quer o ganho dele para o próximo mês, para o próximo ano, fazer basicamente o pé de meia, mais do que pé de meia, mas enfim, fazer o pé de meia e mudar de setor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre essa postura que foi levada hoje é uma postura, quando a gente chega, vamos dizer assim, quando a gente sai da presidência e vai para o setor, de fato, você descobre que no setor, obviamente, tem gente muito mais interessada em fazer muito dinheiro de forma imediata do que um projeto de desenvolvimento. Talvez esse é um sintoma muito crítico do nosso país em vários setores, não só nos minérios. Grupos inteiros que estão preocupados ou que colocam como prioridade ganhar amanhã e não transformar o país. Excelente, Jamil. Obrigada pela sua presença aqui. Aliás, hoje a gente teve a presença do Jamil junto com a ministra Marina Silva, né, deputada. Luxo total, hein? Realmente hoje foi acima da média, Jamil. Muito bom. Mas Gabi, sabe o que eu estava comentando? Porque em 2023, quando o Lula foi visitar o Biden, ela foi. E foi muito interessante, porque era uma viagem muito diferente da viagem de hoje. Era uma viagem realmente para pensar uma cooperação entre 2 países que buscavam algum tipo de destino diferente, para o mundo, no caso. E eu me lembro que eu fui nessa reunião, uma reunião dela com grandes investidores americanos, justamente para convencê-los de que sim, com aquele novo governo, então o novo governo Lula, as coisas seriam diferentes em relação, claro, a Bolsonaro. Foi justamente depois da situação dos Yanomamis. Então, claro, tudo isso estava sendo colocado. Enfim, parece um outro mundo. Parece um outro mundo, Jamil, é verdade. E é curioso, assim, que agora ela está justamente, né, a experiência da Marina Silva, tantos anos nessa área de meio ambiente, falando mais uma vez da importância de salvaguardar as comunidades locais, enfim, meio às explorações. É importante ter uma voz. Gabi, é uma ex-ministra do Meio Ambiente que entregou o que havia planejado. A queda no desmatamento é real, é fato. Era o grande drama brasileiro há 4 anos atrás. A Marina entrega. Foi uma queda significativa, como a gente não via há séculos no Brasil. Então, não estamos falando de uma personalidade política que foi passear em Brasília, ficou com aquele discurso ecológico e nada fez. Não, ao contrário, ela entregou. Chico, a Marina Silva é realmente uma das personalidades brasileiras que no mundo mais gera confiança e credibilidade. É impressionante acompanhar ela nas viagens aqui na Europa ou nos Estados Unidos. Foi sempre muito impressionante ver a reação dos estrangeiros em relação a ela.
Isso não é feito por conta de alguma postagem nas redes sociais dela, ou por conta de uma construção de algum tipo de narrativa. Não é isso. Não é isso. É por conta do fato dela entregar o que ela, obviamente, constrói, o que ela planeja. Então, essa é a Marina Silva que o mundo conhece. Ela não é só a ministra do Meio Ambiente do Brasil durante tantos anos, etc. Não, ela é uma pessoa com uma credibilidade impressionante. Eu digo isso porque eu já viajei com ela, eu já vi o que acontece. E eu me lembro de uma cena que, nessa cena, para mim, resumiu muita coisa. O Comitê Olímpico Internacional, em 2012, escolheu 6 pessoas para levar a bandeira olímpica, não no Rio de Janeiro, não na nossa Olimpíada, na Olimpíada de Londres. Na Olimpíada de Londres. Escolheram 6 pessoas, entre eles o Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU naquele momento, Daniel Barenboim, aquele maestro argentino que fazia, pelo menos, uma tentativa de diálogo entre palestinos e israelenses, e Marina Silva. Claro. Isso já resume tudo. Não estamos... É muito simbólico tudo isso. Então, realmente, a gente tem muita sorte de ter uma pessoa como ela e tomara que por muito tempo ainda. É isso, Jamil, excelente. Muito obrigada por hoje, querido. Bom trabalho por aí. A gente vai conversar muito em breve e ainda bastante. Sem dúvida nenhuma. Boa noite para todos. Boa noite, Jamil. Quero te chamar para participar junto com a gente de um lançamento de um documentário original do ICL. Você que acompanhou toda a nossa série de reportagens especiais a Bandidos de Farda. Nas últimas semanas, o ICL trouxe a público um projeto, um resultado de uma apuração de 7 meses da Juliana Dalpiva e os nossos repórteres também, olhando para os arquivos do Ciro Etchegóin, um coronel dos anos da ditadura, que esse material foi furtado, de dentro do acervo do Exército e era inédito até agora. Esses documentos trouxeram diversas revelações, até a ONU, até o relator da ONU já se pronunciou a respeito disso. Então, no dia 17 de maio, vamos conferir o documentário a respeito desse assunto, 8 horas da noite. Você se inscreve em icln2.com.br, tem também o QR Code aqui na tela para você fazer a sua inscrição. Teremos uma conversa da Juliana Dalpiva com o Eduardo Moreira. Você vai ter acesso em primeira mão aos bastidores jornalísticos de toda essa história. Chico, não dá para perder, né? Não, porque é um documentário histórico, porque o ICL, com esse trabalho, com o trabalho da Juliana Dalpiva e equipe, desvenda assim, coisas que estavam mais do que escondidas. É um material que não estava, por exemplo, no livro Brasil Nunca Mais, que é a Bíblia dessa história no Brasil. Então, é muito relevante mesmo. É isso aí, Chico. E vamos chamar a nossa queridíssima Cristina Serra, falando em pessoas que entendem de meio ambiente, Cris? Boa tarde para você. Hoje, o programa, assim, excepcionalmente, a gente demorou para chamar a Cris Serra aqui, porque tivemos... Deveria estar também na conversa com a Marina. Foi uma loucura, mas é sempre um prazer receber a Cris aqui junto com a gente. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Gabi, Chico. Um luxo, ter a ministra Marina aqui no programa. Aliás, já ouvi Cristina Serra e Heloísa Vilela entrevistando a Marina Silva lá no Despertar, que foi maravilhoso. Cris, mas o que eu quero trazer aqui de primeira conversa com você é lembrar uma fala ali que o Flávio Bolsonaro já disse na entrevista à Folha de São Paulo, que o Ciro Nogueira tinha todas as credenciais para ser vice dele. A gente coloca aqui na tela, ele diz o seguinte: com relação a vice, isso é o Flávio Bolsonaro falando, entrevista para a Folha, que eu saiba que está ali, que já levantou o dedo, e eu acho que tem todas as credenciais para ser, é o Ciro. O perfil do Ciro é um bom perfil, tem ali a lealdade que ele sempre teve ao presidente Bolsonaro. E aí hoje, rapidinho, manchete do jornal o Globo, o Flávio afirmando que as informações da Polícia Federal contra o Ciro Nogueira são graves. Senador que foi alvo da Polícia Federal e foi ministro do Jair Bolsonaro, a gente trouxe todos os detalhes aqui na abertura do programa. Mas é importante, Cris, olhar para esse passado em um momento que o Flávio Bolsonaro já chegou a apontar o Ciro Nogueira até como vice. Gabi, se o Flávio Bolsonaro disse que o Ciro Nogueira é o perfil ideal para vice dele, quem sou eu para discordar? Eu acho que a corda é a caçamba, nascidos um para o outro,
dois políticos que atuam, como a gente sabe, no espectro da extrema-direita. Ciro Nogueira, a gente sabe, sempre próximo do poder, se amoldando, né, a quem está no poder, fez isso no governo Bolsonaro, foi ministro do Bolsonaro. Quem melhor do que ele para ser parceiro, para ser parça de Flávio Bolsonaro numa chapa, né? É isso aí, e isso precisa ser dito e mostrado, né, para que as pessoas saibam, de fato, quem é Flávio Bolsonaro, quem ainda não sabe, né, quem acabou de chegar de Marte e não sabe quem é Flávio Bolsonaro, né, que quer Ciro Nogueira envolvido, né, até o último fio de cabelo no escândalo do Banco Master, amigo de Daniel Vorcaro. As investigações estão revelando, né, a investigação da Polícia Federal, hoje foi manchete em todos os jornais, né, que o Vorcaro pagava até mesmo despesas de restaurante, despesas de restaurante do Ciro Nogueira, cartão de crédito, viagens, né, pelo mundo afora, né? Ou seja, todas as informações que a Polícia Federal está levantando, né, são de um parceiraço, Ciro Nogueira, de Daniel Vorcaro, e que, no papel, exercendo seu mandato de senador, não está lá no Senado representando o povo brasileiro. É um agente de Daniel Vorcaro. Apresentou uma proposta lá, né, sobre o Fundo Garantidor de Crédito, feita por Daniel Vorcaro, né? Tanto que tem a fala do Daniel Vorcaro comemorando. Saiu exatamente como eu mandei. Então é essa gente, está todo mundo junto, os Bolsonaro, Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro, responsável pela maior fraude bancária, né, dos últimos anos, para não dizer deste século, muito seguramente, né? A gente sempre tem escândalos aí no setor financeiro, mas eu acho que não tem nenhum que supere o do Banco Master. Não, nada bate esses valores, tanto que só a mesada do Ciro está calculada entre 300 a 500 mil. E um valor que até eu questiono, porque diante do montante que se mexeu nesse escândalo, parece muito pequeno. Pois é. Mas a Cris toca você tocou num ponto muito importante, é que, gente, você está elegendo um senador, um bravo povo do Piauí elege um senador. Esse senador praticamente ele aluga o mandato dele para o crime. Isso aí. O senador seria a função para levar serviços importantes, serviços públicos, obras, para melhorar o estado do Piauí. E não para estar mancomunado, né, com o pior do sistema financeiro brasileiro num escândalo como esse. Eu queria até trazer mais um componente aqui, Cris, para você, que por conta disso tudo, agora o PT intensificou essa cobrança para uma CPI, né, para investigar o caso do Banco Master, justamente por conta dessa Operação Compliance Zero, mais uma fase dessa operação que agora contempla o senador Ciro Nogueira. O líder do PT no Congresso, o deputado Paulo Pimenta, disse para o Poder 360 que não pode haver qualquer suspeita de acordão para abafar as investigações e defendeu a criação de uma CPMI no Congresso. Esse pedido do governo vem também depois de alguns dias em que o Edinho Silva, o presidente nacional do PT, reconheceu que o partido errou em não assinar o requerimento inicial da CPI do Banco Master, que foi apresentado pela oposição, e o Edinho disse que a base do governo deveria ter assumido o protagonismo das investigações desde o início. A gente já vem falando sobre isso, né? Que a essa altura do campeonato, a chance de ter uma CPI, quero ouvir sua avaliação. Gabi, o que o Edinho falou, deveriam ter assumido esse protagonismo, de fato, desde o começo, mas ficaram pisando em ovos. Agora, me parece um pouco tarde, e até porque, pelo seguinte, CPI, né, você faz uma CPI, claro, tem várias razões políticas para fazer uma CPI, mas, assim, ela é um instrumento quando as instituições de investigação não funcionam. O que uma CPI agora
já em pleno, né, todo mundo já esquentando os motores para a campanha eleitoral. Daqui a pouco tem recesso, festa junina, vem o recesso de julho, depois campanha eleitoral. O que de fato uma CPI vai conseguir avançar quando você tem a Polícia Federal que de fato está investigando e já está lá na frente? Né? Inclusive, a Polícia Federal já tem tantos elementos, né, que disse que já está, pelo menos pelo que está noticiado, está rejeitando a delação apresentada pela defesa do Vorcaro, rejeitando a proposta, né, de delação apresentada pelo Vorcaro, porque diz que o que ele está trazendo na proposta de delação não é novidade, não faz a investigação avançar. Né? Por quê? Porque a Polícia Federal já tem muitos elementos. A gente acabou de conversar sobre alguns deles. A relação íntima, né, carnal quase, entre Vorcaro e o senador Ciro Nogueira. Então, assim, vai fazer uma CPI, vai fazer barulho, vai fazer marola, mas vai avançar mesmo nas investigações, né? Então, não só a PF, a PGR também, pelo que a gente tem lido, rejeita a delação, rejeitou a proposta de delação, porque a Polícia Federal já tem muito mais elementos. Então, é agora o momento, realmente, de fazer uma CPI? Perderam a chance lá atrás. Erro de cálculo político. Enfim, não vejo como uma CPI agora, de fato, avançar numa investigação diante do que a Polícia Federal já tem. Não tem chance mesmo. E quanto à delação do Vorcaro, hoje ficou muito patente. Não tinha lá no rascunho, na proposta de delação da defesa do Vorcaro, não tinha sequer o nome Ciro Nogueira. Ele não existia. Aliás, não foi nada bem aceita, né, pelos investigadores da Polícia Federal. Aí vem Federal. a Polícia Federal hoje e mostra que era uma piada a proposta de delação. Não consta o nome, talvez o nome principal da política do Centrão, o nome principal da política institucional no Brasil não estava lá. Então, cara, você está mentindo, está querendo me aplicar aqui essa delação que não consta o teu amigo Ciro Nogueira. Vai subir no telhado, né, Cris, essa delação, provavelmente pelo que tudo aponta neste momento. Não sei, Gabi, vamos ver. Pode ser que ele, se sentindo pressionado, resolva abrir o bico e cantar um pouco mais. Vamos ver, né? A gente vai continuar acompanhando essa história, mas o que as fontes da Polícia Federal disseram, né, classificaram ali, colocaram uma anotação, isso foi o blog do Valdo Cruz, que disse como muito ruim, e também a Miriam Leitão ouviu a mesma coisa, que o cenário agora é de muito rejeição. Possível. Tanto que o André Mendonça, o ministro do STF, já quer mandá-lo de volta para Papuda. Porque ele aplicou ali um caô, foi lá para a sede da PF e fica mandando esses resumos, essas propostas completamente sem futuro, né? Não dá. É isso aí. Mas é por isso que eu disse, muito rapidamente, Chico, talvez diante desta pressão, inclusive de voltar para Papuda, sim. Ele resolva entregar algo. Pode ser, Cris. Vamos aguardar. Cris, obrigada por hoje, sempre bom ter você junto com a gente. Um beijo e desculpa de novo pelo nosso atraso, mas a gente te ama, tá? Um beijão. Valeu, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, querido. Vamos trazer o resultado da nossa enquete também, Chico? Opa! Ciro Nogueira deveria ser preso após descoberta de mesada? Só 90%. E é uma mesada que Chico Sá está até questionando. Mas sim, isso tem cara de propina, 90%, 10% diz que não, que é preciso ter mais elementos. E aí todo mundo votou e comentou no nosso chat também muito sobre esse assunto. Foi e do dia. No Papo Legal, lá no grupo N2 agora, que é o maior grupo do mundo. Pois falaram muito Papo sobre Legal. isso. É isso aí, Chico. Bom, quero agradecer a nossa audiência, todo mundo que comentou, Rita Grelli, Eliane de Souza, João Batista, Gilberto Rufino, Nelda Aquino. Chico, amanhã estaremos aqui firmes e fortes. Aí sim, a Jurubeba que estavam cobrando hoje. Amanhã tem. Isso, amanhã você vem com a gente para liberarmos a Jurubeba nessa sexta-feira. Vamos aquecendo que essa semana está quentíssima. Chico, boa noite a todo mundo. Amanhã estaremos de volta, pessoal. Valeu, Gabi. Valeu. Boa.
Nomes e codinomes de agentes infiltrados. Nomes e codinomes de agentes infiltrados. Informações impedidas de circular publicamente. Documentos que comprovam uma colaboração institucional da Inglaterra com a repressão brasileira. Com o maior vazamento em décadas, chegam ao conhecimento público registros, anotações, documentos de uma máquina cruel comandada pelo coronel Ciro Etchegoyen. E o ICL exibirá tudo isso com exclusividade em Os Bandidos de Farda, um documentário original ICL com investigação de Juliana Dalpiva, Igor Melo e Chico Otávio sobre o que ficou sob sigilo por mais de 50 anos. Estreia dia 17 de maio, domingo, às 8 horas da noite.